O profeta Abacuque, ele era um profeta que estava preocupado com o caráter de Deus. E ele estava preocupado com tudo aquilo que estava acontecendo em Israel. Então ele ora e clama a Deus para que Deus ponha fim na injustiça, né? Só que Deus diz que virá um dia terrível sobre a Babilônia. Abacuque faz um outro apelo para o Senhor e também ora ao Senhor por avivamento, pelo avivamento de Israel. Então, no capítulo 2 diz assim, no versículo 3: Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma é incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Nós vivemos pela fé. Deus está falando aqui para Abacuque que a visão ainda é para o tempo determinado, e que vai acontecer, e que se ele tiver que esperar, então ele espere, porque vai acontecer, e não vai ser tarde, não vai tardar. Então, muitas vezes, nós não conseguimos esperar por aquilo que nós pedimos para o Senhor. Por quê? Porque quando nós pedimos alguma coisa para o Senhor, nós precisamos esperar, e essa espera não depende de nós, né? Depende do tempo do Senhor. Por isso que é difícil a espera. Porém, a espera vale a pena. Vale a pena porque Deus ele cumpre todas as suas promessas. Nós vemos aqui no capítulo 3 de Abacuque, que Abacuque finaliza o capítulo 3, Abacuque está orando pelo avivamento. Então, no final, aqui a partir do versículo 17, ele diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como o das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, o profeta Abacuque está dizendo assim, que ainda que aquilo que eu esteja vendo ele não está acontecendo, que ainda que não haja fruto, enfim, que as coisas não aconteçam, ainda assim ele esperará e confiará no Senhor. Por quê? Porque ele declara aqui que Deus é o Deus da sua salvação, que Deus é a sua força, e fará os pés dele andar sobre as alturas. Então, que nós possamos ser como Abacuque, que nós saibamos esperar o tempo certo de Deus. Que nós saibamos que aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. E se alguma coisa não se cumprir na nossa vida, certamente não foi Deus que prometeu. Porque muitas vezes nós desejamos alguma coisa no nosso coração e queremos colocar como se fosse Deus que estivesse nos prometendo. As promessas de Deus estão todas na Bíblia. Se está escrito, então é promessa. Se Deus te prometeu, ele vai cumprir. Então espere, confie e descanse, porque ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Deus te abençoe.